Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos a leitura do relatório gerencial do mês de junho de 2022 do Fundo Imobiliário RECT 11. A rentabilidade alvo do RECT é o CDI, seu patrimônio líquido é de R$ 787 milhões, o que representa R$ 96,27 por cota, e esse fundo fechou negociado a valor de mercado a R$ 57,40 por cota, representando assim o valor total de mercado de R$ 469 milhões. A área bruta locável desse fundo é de 92.997 metros quadrados, seu valor contábil é de R$ 10.312 o metro quadrado e o seu valor implícito a mercado está em R$ 6.892 o metro quadrado. Esse fundo cobra 0,17% ao ano de taxa de administração e mais 1% ao ano sobre o patrimônio líquido de taxa de consultoria. E o RECT 11 não cobra taxa de performance. E o número de cotistas desse fundo é de 78.585 cotistas. No acumulado de 12 meses, a distribuição de rendimentos do fundo corresponde a 6,14%, ou o equivalente a 73% do CDI. E após a dedução do imposto de renda, o rendimento do fundo passa a equivaler a 86% do CDI líquido do tributo. O fundo distribuiu entre maio de 2019, que foi o primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial, e junho de 2022, um montante acumulado de 25,89% sobre a cota de R$ 100, versus um CDI acumulado líquido de tributo de 13,71%. Resultado do mês. Em 14 de julho de 2022, referente ao resultado do mês de junho, o fundo distribuirá R$ 4.163.000. Esse mês, os cotistas anteriores à sétima emissão de cotas receberão um rendimento por cota equivalente a 50 centavos. Os cotistas que exerceram o direito de preferência, com recibo RECT 13, receberão 36 centavos por nova cota. E, por fim, os cotistas que participaram do direito de sobras e montante adicional, com recibo RECT 14, receberão 11 centavos por nova cota. Estratégia do fundo. Com o intuito de dar maior transparência aos cotistas do fundo, segue abaixo os três principais pilares da gestão neste momento. Primeiro, locação de áreas vagas. A REC tem feito um esforço grande de locação de áreas vagas em todos os imóveis do fundo, o que resultou, até o momento, em uma redução importante da vacância. Nos últimos 12 meses, a vacância do fundo caiu de 33,2% em junho de 2021 para 11,05% em junho de 2022, já considerando como vago um andar no edifício Canopus, que contava com renda garantida pelo vendedor do imóvel até este mês de junho. Nesse período de 12 meses, foram assinados 16 novos contratos e uma renovação, que totalizam uma área locável de 25.433 metros quadrados. Se considerarmos o período desde fevereiro de 2020, o fundo assinou 20 novos contratos e 2 renovações, que totalizam 38.078 metros quadrados. A gestora continua dando muita ênfase na redução da vacância do portfólio. O segundo pilar é a redução do passivo. Conforme previsto nos itens referentes à destinação dos recursos dos documentos da sétima emissão, os valores captados serão utilizados para a redução do passivo do fundo. O montante de R$ 3.278.000 já foi utilizado esse mês de junho para quitar a última parcela de dívida atrelada ao CDI, referente à compra a prazo de andares do edifício Canopus. Outra parte dos recursos captados, no valor aproximado de R$ 15.600.000, será utilizada em setembro de 2022 para a amortização parcial da dívida atrelada ao IPCA. Com esses dois movimentos, a dívida atrelada ao CDI foi zerada e a dívida indexada ao IPCA será reduzida em cerca de 8%. E o terceiro pilar, venda de ativos. A REC iniciou recentemente conversas visando eventual alienação de imóveis do fundo, com o objetivo de reciclar o portfólio e auferir ganho de capital para os cotistas do fundo. O valor mínimo que iremos considerar para uma eventual venda dos imóveis será baseado na última avaliação realizada em dezembro de 2021. Resultado da sétima emissão de cotas. Conforme comunicado ao mercado no dia 24 de junho, foi encerrada a sétima oferta pública de distribuição primária de novas cotas, tendo sido efetivamente subscritas e integralizadas 364.146 novas cotas, que perfazem o montante de R$ 20.756.000. Houve um excesso de demanda de 13.268 cotas,
equivalente a R$ 756 mil em relação ao valor inicial estabelecido nos documentos da emissão. Considerações sobre a aquisição da Torre Rio Claro no empreendimento Cidade Matarazzo. No dia 28 de março de 2022, o fundo realizou a aquisição de 3 andares, de um total de 5 andares, da Torre Rio Claro, edifício comercial boutique de alto padrão, situado dentro do empreendimento Cidade Matarazzo, na região da Avenida Paulista. Para realizar esta aquisição, o fundo utilizou os recursos captados na 6ª emissão do fundo, encerrada em abril de 2021, desfazendo, portanto, do RED da dívida indexada a IPCA. O fundo desfez o RED e adquiriu este imóvel por entender que este trará um retorno melhor aos cotistas, em comparação ao RED. O RED tinha um retorno aproximado de IPCA mais 7,5%, enquanto o imóvel está 100% alugado e possui uma renda mensal de aluguel equivalente a 8,50% ao ano, considerando os custos de aquisição, ITBI, registro, escritura e benfeitorias. Adicionalmente, o imóvel foi avaliado em dezembro de 2021 em R$ 31.526 o metro quadrado, o que representa um ganho potencial de quase 30% em relação ao preço de aquisição, que foi de R$ 24.325 o metro quadrado, já considerando todos os custos de transição, ITBI, registro e escritura. Este potencial ganho de capital equivale a cerca de R$ 17.500.000. Nova locação no Parque Cidade, Brasília, Distrito Federal. Conforme fato relevante, o fundo celebrou o contrato de locação de 4 salas do 7º pavimento, no Centro Empresarial Parque Cidade, com a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear, EB Nacional S.A., pelo prazo de 5 anos. A área alugada corresponde a 1.404 metros quadrados e essa locação representa um aumento na taxa de ocupação de 1,51%. Nova locação no Parque Ana Costa, Santos, São Paulo. Conforme fato relevante, publicado em 17 de junho de 2022, o fundo celebrou o contrato de locação de 2 pavimentos no edifício Parque Ana Costa, com a Vereste Sociedade de Advogados, pelo prazo de 5 anos. A área alugada corresponde a 1.655 metros quadrados e essa locação representa um aumento na taxa de ocupação de 1,78%. Término da renda mínima garantida, edifício Canopus, Barueri, São Paulo. Conforme informado previamente pelo fundo, neste mês de junho de 2022, terminou a renda mínima garantida de um andar do edifício Canopus Corporate, que era paga pelo vendedor do imóvel. O término da renda mínima garantida não impacta de forma significativa a distribuição de rendimentos do fundo. Como mencionado nos relatórios anteriores, esse andar era considerado como área ocupada para fins de cálculo da taxa de vacância do fundo, e com o término da renda mínima garantida, passa a ser considerado como área vaga. Com isso, e considerando as 2 novas locações mencionadas acima, a taxa de vacância do fundo terminou o mês em 11,05%. Locação dos espaços vagos. A gestão do fundo continua em contato com potenciais locatários interessados na área dos imóveis do fundo, mantendo seu compromisso e esforço de locação das áreas vagas do portfólio. Resultado acumulado. O resultado caixa acumulado do fundo neste semestre e ainda não distribuído equivale a 10 centavos por cota. Ativos do fundo. Em imóveis, esse fundo tem R$ 958 milhões de reais investidos e isso representa 94,7% do seu patrimônio líquido. Em renda fixa, com liquidez diária, esse fundo possui R$ 18 milhões e 100 mil reais e isso representa 1,8% do seu patrimônio líquido. Em CRIs, esse fundo tem R$ 8.753.000 reais, representando 0,9% do seu patrimônio líquido. E em outros ativos, esse fundo possui um valor de R$ 27.103.000 reais, o que corresponde a 2,7% do seu patrimônio líquido. Assim, o total de ativos do REC 11 é de R$ 1 bilhão e 12 milhões de reais. Agora os passivos do fundo. As obrigações por aquisições de imóveis totalizam R$ 200 milhões de reais a uma taxa ponderada de IPCA mais 7,46% ao ano. Esse fundo tem como obrigações o CRI/1 no valor superior a R$ 90 milhões de reais, indexado a IPCA mais 8,25%, com vencimento em julho de 2034. Ele também tem o CRI/2 no montante de R$ 41 milhões de reais, indexado a IPCA mais 7,75% ao ano, com vencimento em julho de 2034, e também o CRI Evolution no montante superior a R$ 68 milhões de reais, indexados a IPCA mais 6,25% ao ano, com vencimento em dezembro de 2034. Outros passivos totalizam R$ 24.954.000 reais. Assim, o total de passivo do RECT 11 é de R$ 225.440.000 reais.
A gestão informa que o resultado acumulado do fundo no regime caixa neste semestre e que ainda não foi distribuído equivale a pouco mais de 10 centavos por cota. Na DRE gerencial do mês de junho de 2022, o total de receitas de aluguel foi de R$ 5.392.000. As despesas financeiras com propriedades totalizaram R$ 2.400.000. Já as despesas operacionais com propriedades foi de R$ 297.000. Assim, o resultado de propriedades foi de R$ 2.693.000. Esse fundo ainda teve receitas de outros ativos de R$ 379.000 e as despesas operacionais foi de R$ 910.000. Dessa forma, o lucro líquido em regime de competência foi de R$ 2.162.000 e o lucro líquido em regime de caixa foi de R$ 4.534.000. E o valor distribuído totalizou R$ 4.163.000, totalizando 50 centavos por cota do RECT 11, 36 centavos por cota para quem participou do direito de preferência e mais 11 centavos por cota para quem participou do direito de sobras e montante adicional. Projeção das receitas de locação para os próximos 12 meses. O gráfico a seguir apresenta uma estimativa das receitas de locação do fundo para os próximos 12 meses, considerando o término das carências e descontos nos contratos de locação, assinados até a presente data, e possui como premissa um reajuste projetado de 10% ao ano em todos os contratos, em suas respectivas datas de reajuste. A projeção não considera eventuais locações futuras ou eventuais devoluções de espaço que possam ocorrer. Ou seja, mantendo a vacância atual, a projeção para julho de 2022 é de uma receita de locação de R$ 5.300.000, basicamente a mesma do mês de junho. Em agosto, a projeção deu pequeno aumento para R$ 5.400.000. Em setembro, essa receita deve subir para R$ 5.600.000, atingindo R$ 5.800.000 em outubro. E em dezembro de 2022, atingindo R$ 6.100.000 de receita de locação. Em março de 2023, atingindo R$ 6.400.000 de receita. E em junho de 2023, R$ 6.500.000 de receita de locação. Lembrando que essa projeção desse gráfico acima, ela deve ser considerada apenas como uma estimativa. Não há uma garantia de que realmente isso seja concretizado nesse período de 12 meses, certo? Até porque novas locações tendem a aumentar essa receita ao longo do tempo, bem como eventuais devoluções podem fazer com que essa receita seja reduzida. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado mais dessa leitura. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.